milionário chora ao ouvir a menina mendiga negra pedir para salvar seu irmãozinho. Leonardo era um homem solitário, cercado pelo eco de risos e pela música que ressoava em sua mansão opulenta. Todos o conheciam como o rei do entretenimento da cidade, sempre cercado de festas, luzes e glamour. No entanto, quando a última taça de champanhe era colocada na mesa, esse mesmo homem se via sozinho, perdido em pensamentos sombrios dentro de sua casa imensa, repleta de riqueza, mas vazia de amor. A cidade à sua porta era um contraste gritante. Poucos passos o separavam do sofrimento, da desigualdade que marcava as ruas, onde as pessoas lutavam por cada centavo. Numa dessas tardes, enquanto caminhava pelo centro da cidade em busca de algo que não sabia bem o que era, ele se deparou com Ana. A menina, com sua pele negra e olhos grandes que brilhavam como estrelas, estava agachada na calçada fria, com o olhar fixo no chão. Como se o mundo ao seu redor não existisse. Ela não pedia esmo. As palavras de Ana penetraram no coração de Leonardo como facadas. Ele sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. A sensibilidade que havia adormecido dentro dele, sufocada pela fortuna e pelo luxo, acordou. Sua mente se inundou de insegurança e dúvidas. O que ele estava fazendo com sua vida? Para que servia tanto dinheiro se não havia bondade nem compaixão em seu uso? Quando se aproximou da menina, uma onda de reconhecimento o atravessou. Ana e seu irmão eram filhos de um velho amigo que ele havia perdido anos atrás. O homem, que sempre lhe falava da importância da humildade e do amor, havia deixado um legado que Leonardo ignorou. Agora, para sua surpresa, ele se via cara a cara com a dor da perda e a responsabilidade que herdara. Ana, ele murmurou. Mas as palavras soaram vazias. O sorriso da menina era tímido, mas cheio de esperança. Ela não sabia quem ele era realmente, apenas que precisava de ajuda. Leonardo observou a fragilidade do corpo do irmão da menina, uma figura pequena envolta em trapos, com febre alta e a respiração curta. Ele estava morrendo. E o tempo se esgotava. Enquanto a saúde da criança se deteriorava, a pressão aumentava. Leonardo enfrentava uma escolha difícil. Continuar na bolha de isolamento que construiu, ou se abrir para o mundo e usar sua fortuna para realmente fazer a diferença. Uma luta interna se desenrolava, como um grito em meio ao silêncio de sua mansão. Seria possível que ele conseguisse restaurar sua própria humanidade a tempo de salvar a vida de um inocente? Quando começou a agir, recebeu uma mensagem de um médico que ameaçava revelar um segredo sombrio sobre a criança doente. Leonardo leu a mensagem com a respiração presa. O destino da família de Ana estava pendente. O que ele faria, afinal? A dúvida dominou seus pensamentos e a história apenas começava a se desenrolar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leonardo estava ali, com o coração acelerado e a mente confusa. Ele olhou para o pequeno corpo do irmão de Ana, tão frágil sob os trapos. Cada segundo parecia crucial. As palavras da menina ressoavam em sua cabeça. Ele precisa de um médico.
Mas antes que pudesse se mover, uma vibração intensa veio de seu celular. A mensagem do médico piscou na tela como um alerta, e a angústia cresceu. Ele respirou fundo para acalmar os pensamentos, e antes de responder, olhou para Ana. A esperança em seus olhos inocentes queimava como uma chama. O que ele podia fazer? Se apenas o dinheiro pudesse curar a dor. Mas a mensagem o paralisava. O que aquele médico sabia que ele não sabia? O que poderia ser mais devastador do que a saúde do menino em risco? E se eu não conseguir? Ele murmurou mais para si mesmo. Nesse momento, uma multidão de pessoas começou a se aglomerar ao redor. Murmúrios, olhares de julgamento, a pressão aumentava. A cidade, tão distante de sua mansão luxuosa, agora parecia um juízo implacável. Uma voz entre os espectadores se destacou. Esse é o milionário! O que ele vai fazer agora? Os comentários eram cortantes, mas a curiosidade era palpável. Ele sentiu um calor nas bochechas, a vergonha despontando. Sem saber como agir, sua mão trêmula apertou o celular novamente. Médico, espere um pouco. Mas antes que ele pudesse escolher as palavras certas, a multidão se agitou e um grito cortou o ar. É ele! É ele! Alguém clamou. Leonardo virou-se e viu uma mulher conhecida. Sua antiga namorada, Clara, a quem não via há anos. Com os olhos arregalados e roupas comuns, como se saísse de uma história qualquer, ela se aproximou. Leonardo! O que você está fazendo aqui? A expressão dela era de confusão. Mas havia algo mais. Uma sombra de dor ou incredulidade que só ele poderia entender. Clara, espere, ele começou, mas ela o interrompeu. Não temos tempo. É sobre o menino. Eu sei o que você precisa. Ele não é quem você pensa que é. O irmão dele não é seu irmão. Um silêncio mortal instalou-se entre eles, e Leonardo engoliu em seco. O que quer dizer? O que você está falando? Ele questionou, a confusão crescendo junto com o desespero. Ele, o menino, é meu filho, Leonardo. Eu nunca te contei. Mas esse é o segredo que você precisava conhecer se queria salvar a vida dele. As palavras dela o atingiram como uma explosão. O mundo parecia girar. E então todo o peso da realidade caiu sobre ele. Aqueles momentos a sós, os planos que ele fez, a vida que levou. O que é possível? Ele sussurrou, incapaz de lidar com a revelação. A multidão, agora em expectativa, observava o drama se desenrolar como se fosse um show. Ana olhou confusa, sem entender as palavras que ora passavam entre os adultos. As lágrimas escorriam por seu rosto, necessidade e sofrimento misturados na expressão. Leonardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma verdade devastadora o atingia com a força de 1000 tempestades. Tudo o que ele pensou que sabia, tudo o que sentia, estava prestes a ser desfeito. A conexão que ele sentia com aquele menino estava enraizada em algo que ele nunca soube que existia. Clara, Ele começou, mas a voz dela o interrompeu, cheia de urgência. Você pode escolher usar sua fortuna, salvar meu filho, salvar a nossa história, ou deixá-lo sufocar nas ruas como muitos fazem. A sombra da decisão pairava no ar, mas uma coisa era certa. A vida de todos estava prestes a mudar. Como Leonardo poderia decidir entre passado e presente, entre o que ele acreditava e a crua realidade que agora batia à porta? O peso da escolha envolvia não só o menino, mas uma história de amor e dor que moldava seu futuro. Tudo estava em jogo. E a resposta ainda era um mistério. Leonardo estava lá, cercado por uma tempestade de emoções. Ele olhou nos olhos de Clara, a revelação ainda ecoando em sua mente. O que ela disse parecia um pesadelo. Ana, apenas uma menina, sem entender a gravidade da discussão, se encolhia buscando conforto na presença do irmão.
Mas enquanto o coração de Leonardo pulsava acelerado, uma sombra se projetou sobre eles. Um grito irrompeu da multidão. Ele não está sozinho! Um homem surgiu, de expressão furiosa, rompendo a separação que havia se formado. Ele era mais velho, com cicatrizes na face que falavam de lutas passadas. Esse menino é o meu filho. Leonardo congelou. O que estava acontecendo? O homem apontou para o garoto febril, a raiva queimando em seus olhos. A multidão murmurejava, os rostos se torcendo em confusão. Você não vai levar meu filho! Ele é tudo o que eu tenho! Clara ficou pálida. O que você está dizendo? Balbuciou, quase sem voz. O clima já era tenso, mas agora era uma bomba prestes a estourar. Eu sou o pai dele! O homem gritou, a voz ecoando pelas ruas. Uma onda de descrença percorreu o grupo. Ele está comigo desde que nasceu. Aquela mulher não pode ter o que não é dela. O mundo de Leonardo desabou. Ele olhou para Clara, buscando respostas. O que tinha acontecido? Ele sentiu o nó na garganta apertar. O menino não era apenas uma vítima, mas parte de um emaranhado de mentiras. Clara, você... Ele começou, mas não conseguiu terminar. O ar parecia mais denso, como se a verdade estivesse sufocando todos eles. A menina Ana, ainda sem entender, olhou para os dois adultos que deveriam protegê-la. O homem se aproximou, os olhos fixos em Leonardo. Você acha que só porque tem dinheiro pode tomar tudo? Esse garoto é meu, e você vai ficar de braços cruzados enquanto eu o perco? Ele avançou, quase desafiador. Aguenta firme, meu pequeno. Estamos juntos, murmurou o homem, colocando a mão no ombro do menino. A conexão entre eles era palpável, mas segredos horríveis estavam à espreita. Leonardo sentia que a tempestade de emoções era como uma onda gigantesca prestes a invadi-lo. O que se desenrolava ali não era apenas uma disputa entre adultos. Era algo muito mais profundo, repleto de traumas não resolvidos e feridas abertas. Ele precisava entender. Espere! Gritou ele. Se você é o pai dele, por que ele estava nas ruas? Onde você esteve todo esse tempo? As palavras saíram com urgência, cada uma atingindo o homem como uma flecha. O tempo parecia parar, a multidão retinha a respiração. Não é da sua conta. O homem disparou, mas seu olhar traiu desesperança. Minha vida, eu perdi tudo, e agora eu não posso mais cuidar dele. As palavras se espalharam pelo ar como veneno. O menino frágil, com febre alta, estava no meio de um turbilhão que nem poderia imaginar. Leonardo se sentiu como um intruso em um filme trágico, cada ato revelando verdades que nunca quis ver. Clara estava em crise. A dor de ser confrontada estava se moldando em seu rosto. Você não pode decidir por mim. Ele é seu filho? Ou isso é apenas uma mentira que me contaram a vida toda? O desespero no olhar dela era ensurdecedor. O que você quer dizer? O que mais não sei? Leonardo perguntou, o pânico começando a se estabelecer. A multidão olhava fixamente, a tensão cortava o ar. E então, em meio à agitação, o corpo do menino começou a tremer violentamente. O amanhã, antes incerto, agora se tornava um campo de batalha entre verdades e mentiras, entre famílias e histórias. O coração de todos parou por um instante, as esperanças se esvaindo como sombras. O tempo estava se esgotando e ninguém sabia o que fazer. Ana! Gritou Clara, mas o eco de seu desespero sumiu na confusão. Leonardo encarou o homem, que agora parecia tão perdido quanto ele. Uma decisão precisava ser tomada, mas diante da revelação, o que era certo?
O que era verdade? A realidade os mantinha acorrentados a um destino sombrio. E a história que pensavam conhecer estava se desmoronando diante deles, deixando um vazio de perguntas sem resposta. E no meio do clamor, o que ninguém previu aconteceu. O celular de Leonardo vibrou novamente. Uma nova mensagem piscou na tela, prometendo mais segredos, mais caos e a esperança de um milagre. Quando a vibração do celular quebrou o silêncio tenso, Leonardo hesitou. O brilho na tela parecia um sinal, uma nova mensagem pulsando em sua mão. Ele a leu e seu corpo gelou. A mensagem dizia: "O menino está em perigo. Você precisa saber a verdade." Nesse instante, o mundo ao seu redor desmoronou. O homem que afirmava ser o pai do menino olhou fixamente para Leonardo, a raiva transformando-se em confusão. "O que foi? Alguma coisa que você tem para me dizer?" ele desafiou. Leonardo respirou fundo, sentindo o peso daquilo tudo em sua mente. E então, sem aviso prévio, a multidão se agitou, um movimento quase hipnótico. Algo estava prestes a acontecer. "Clara!" gritou Leonardo, tentando chamar a atenção dela no meio do caos. Mas antes que ele pudesse fazer mais, um grito cortante ecoou pela praça. Foi Ana, a menina que olhava para o irmão com um amor absoluto, agora se contorcia no chão, uma expressão de dor e terror em seu rosto. "Meu Deus!" gritou Clara, correndo até ela, a determinação estampada em seus olhos. Leonardo, desesperado, se aproximou. "Ana, o que aconteceu?" E ele a viu apontar para o menino. A febre estava mais alta agora, o corpo se retorcendo, como se uma batalha interna estivesse sendo travada. O momento era apocalíptico, e a verdade pulsava como um tambor arrítmico em seu peito. O homem, que antes era um pai corajoso, agora parecia desmoronar. "Não! Não! Ele não pode morrer! Meu filho!" Suas mãos tremiam, e ele caiu de joelhos, a dor real e visceral descendo pelo seu rosto desgastado. Ana, com os olhos marejados, não conseguia entender a intensidade da situação. Aquela confusão apenas aumentava a dor. E foi nesse momento que uma nova voz emergiu do tumulto. Uma mulher jovem, com cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, se aproximou, olhos cheios de um misto de lamentação e raiva. "Ele é meu filho também. Por que vocês não me disseram a verdade antes? Ele não pode ser levado." A multidão ficou em choque. O que diabo estava acontecendo? Leonardo e Clara se entreolharam, totalmente surpresos. Mais uma mãe? A revelação os atingiu como um raio. Clara encostou a mão na boca, incapaz de dizer uma palavra. "Não é possível", murmurou ela, enquanto os fragmentos da situação se juntavam em uma tapeçaria grotesca de segredos. "Eu não sabia. Eu achava que você era o único." Sussurrou para Leonardo, a luta nos olhos. O homem que dizia ser o pai olhou para a nova mulher confuso. "O que você quer dizer? Você está mentindo!" Mas a mulher deu um passo à frente, o olhar feroz, como se estivesse disposta a brigar por aquilo que era dela. "Estou falando a verdade que você tentou esconder." E naquele instante, outra convulsão percorreu o corpo do menino. Um grito abafado escapou de seus lábios, e a urgência tornou-se palpável. A multidão, agora em pânico, começou a gritar também. "Chame uma ambulância! Alguém faça algo!" E Leonardo, no centro do furacão emocional, sentiu seu coração disparar novamente. Ele não sabia o que fazer, com tantas verdades horríveis desmoronando ao seu redor. As mulheres, as mães, o menino, tudo estava iminente. A realidade parecia um pesadelo, e a única certeza era o desespero. "O que eu faço?" ele gritou, finalmente não direcionando a ninguém, apenas uma súplica ao universo. As perguntas ecoavam em sua mente. As verdades estavam lá, mas nada fazia sentido.
Então uma nova vibração pode ser sentida, não do celular, mas da multidão. Até mesmo o murmúrio se calou. Alguém havia chegado, uma figura conhecida, alguém do passado, alguém que poderia mudar a narrativa de forma irreversível. Era a figura imponente de um antigo rival de Leonardo, surgindo da escuridão como um fantasma que retorna. O homem olhou para o tumulto em meio à multidão, e a expressão dele dizia tudo. Ele tinha algo a revelar, algo que iria tirar todos eles em um turbilhão ainda maior de confusão e caos. Então tudo que você pensou que sabia está prestes a mudar novamente, murmurou o homem com um sorriso sinistro, e a tensão aumentou a cada milésimo de segundo. A reviravolta estava prestes a explodir. A verdade se escondia nas sombras, pronta para vir à tona. E a pergunta que pairava no ar era: como Leonardo sobreviveria ao que estava por vir? O homem de passado sombrio, uma sombra do que um dia foi, aproximou-se mais da cena. Ele parecia satisfeito, como quem guarda um segredo de alegria em meio ao caos. A multidão murmurava, e os murmúrios se transformaram em um burburinho inquietante. O que você está fazendo aqui? Perguntou Leonardo, seu tom mesclando confusão e curiosidade. Eu só voltei para ver a bagunça que você fez. O homem respondeu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas parece que você não sabe a verdade. A verdade sobre o garito. Os olhos de Leonardo se arregalaram, e a tensão na atmosfera se intensificou. Que verdade? Ele mal conseguiu perguntar. Ele sentiu o peso crescente do momento, como se o ar estivesse ficando mais denso. Ele não é seu filho. Nunca foi. O homem disparou, suas palavras cortando como uma faca. Ana se encolheu, confusa, enquanto Clara cobria a boca com a mão, os olhos cheios de desespero. Leonardo se virou para olhá-los, o pânico refletido em seu rosto. O homem continuou, intensificando a revelação. Vós não entendem? Esse menino, ele também não é meu filho. Ele é seu. A multidão ficou em silêncio, o peso da frase pendendo no ar. Como assim? O que você está dizendo? Leonardo gaguejou, o coração acelerando. O homem sorriu de novo, mas desta vez havia algo mais sinistro em seu olhar. Sim, você ouviu bem, ele respondeu. A mulher que você amou, Clara, ela é a mãe dele, mas não do jeito que você pensa. O que você não sabe é que esse menino é o resultado de algo que aconteceu naquela época. Algo que todos tentaram esconder. Os olhos de Clara se iluminaram, mas o olhar de desespero se transformou em raiva. Você está mentindo. Não pode ser verdade, ela exclamou, mas sua voz tremia. Eu estou falando a verdade. Sua mãe, Clara, ela não podia cuidar dele e me entregou. Não era apenas uma batalha, era uma guerra. E você se esqueceu de tudo. O homem pressionou. Clara parecia ter sido atingida por um raio. Seus olhos se arregalavam à medida que assimilava a informação. Leonardo sentiu seu mundo desabar. Ele olhou para o menino, agitado, febril, e um nó se formou em sua garganta. Isso não faz sentido. Como isso é possível? Ele quase gritou, sem saber para onde se dirigir. Todo o peso da dor cru, retorcido em seu peito. A multidão, que há pouco observava em silêncio, começou a murmurar novamente. Agora o olhar dele se alternando entre os três adultos e Ana, que observava tudo, parecendo mais assustada e confusa a cada segundo. As vozes se tornaram um coro distante, um ruído opressivo, enquanto os sentimentos de todos ferviam. Não pode ser assim. Isso não é como as coisas devem ser. Clara murmurou, a voz quase inaudível. Eu não sabia de nada. E enquanto as certezas que ela tinha se desfaziam em fumaça,
o menino começou a convulsionar novamente. Leonardo, em uma onda de desespero, virou-se para o homem que estava no centro de tudo. Você precisa fazer alguma coisa! Ele está morrendo! A voz dele ecoava. A resposta do homem foi um olhar frio. O que você quer que eu faça? Você nunca se importou com ele. Agora você tenta ser o salvador? A hora do legado não chegou para você. As palavras pesadas pareciam aterrissar como tijolos. Um impacto novo que Leonardo não estava preparado para enfrentar. Em um momento de clareza ensurdecedora, tudo mudou. Ele percebeu que essa situação não era apenas sobre um menino doente, mas um emaranhado de vidas entrelaçadas por segredos, traições e amores não correspondidos. Ele respirou fundo, apercebendo-se de que cada um deles agora estava preso em uma rede de mentiras. E enquanto todos observavam com expectativa, o celular de Leonardo vibrou mais uma vez. Uma nova mensagem, uma nova pista, mais confusão à vista. Queria ler, mas o tremor em suas mãos o impedia. O que mais poderia ser revelado? Leonardo! Furiosa, Clara se virou para ele, a fraqueza de sua voz exposta. Você não pode permitir que ele morra. Escolha o lado certo. Mas o que isso significava? Qualquer escolha agora, qualquer ação parecia só trazer mais sombra. A revelação do passado tinha acabado de começar e o futuro parecia uma página em branco. E no fundo, uma pergunta ecoava. Até onde você iria para resgatar o que nunca se soube que tinha? A história deles estava longe de terminar. E como um eco distante, a tensão pairava no ar, pronta para explodir a qualquer momento. O homem do passado sombrio apenas sorria, seus olhos brilhando como se tivesse o mundo nas mãos. Você acha que é só isso? Que a história termina aqui? A multidão estava em silêncio, todos com os olhares fixos nos quatro juntos. Leonardo sentia a pressão aumentando, o nó em sua garganta crescia a cada instante. Ele respirou fundo, cada segundo mais pesado que o anterior. Clara olhou rapidamente para ele, a confusão refletida em seu rosto. No calor daquele momento, o celular de Leonardo vibrou novamente. O que mais aquele devorador de segredos poderia revelar? Ele olhou para a tela, e as palavras a seguir congelaram seu sangue. O menino é filho de uma troca de bebês no passado. Você pode mesmo salvar uma vida sem saber a verdade completa? Panicado, ele levantou os olhos. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele não queria acreditar no que estava lendo. O homem do passado sorriu amplamente, quase satisfeito com a confusão que criava. É isso mesmo, Leonardo. Você pensou que estava salvando um filho que não é seu. O destino estava brincando com você o tempo todo. Ele gesticulou, e cada palavra era como um golpe. Você acha que a dor da verdade acaba aqui? O que aconteceria se esse menino não fosse apenas um inocente à mercê das sombras? Mas a chave era um passado que você nunca soube que estava ligado a você. A multidão começou a murmurar, as vozes se entrelaçando em choque e incredulidade. Clara se afastou um pouco, como se estivesse tentando digerir a avalanche de revelações. O que mais poderia haver atrás daquela história? A confusão pairava como uma nuvem escura. E Ana, no centro dela, chorava, sem entender por que tudo estava se desmoronando. Você não pode ser sério! Clara gritou, sua voz aumentando uma mistura de raiva e desespero. Eu não vou deixar você estragar isso. Ele é meu filho! Mas o homem apenas balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Leonardo olhava para Ana, uma menina tão inocente carregando o peso do segredo. Um peso que quase o sufocava. Mas, se ele é uma troca, então quem é o verdadeiro pai? Quem sou eu nesse emaranhado de mentiras?
Suas palavras ecoavam em seu coração, questionando tudo o que ele conhecia sobre si mesmo. O homem aproximou-se mais, até mesmo somando um toque de compaixão ao seu olhar. Você nunca entendeu o verdadeiro legado, Leonardo. Este menino é mais do que um sonho quebrado. Ele é a junção de famílias, de tragédias. O que você fará com isso? A murmuração da multidão tornou-se uma onda de curiosidade e preocupação, seguindo cada movimento deles, como se o futuro do menino estivesse atado à estrutura daquela praça. As palavras troca de bebês reverberaram na mente de Leonardo enquanto o pânico crescia. Ele tinha passado anos construindo uma vida, e agora via tudo se desmoronando diante de seus olhos. E se este menino não estiver apenas doente por causa da febre? E se toda a sua vida estiver ligada a uma sequência de escolhas horríveis? Um grito ao fundo chamou a atenção de todos. Era uma mulher, que chegava ofegante, com roupas desgastadas, trazendo uma presença que iluminava a cena. Eu sou a mãe dele. Eu sou a verdadeira mãe. O olhar da mulher era de desespero, desafiando qualquer resistência, enquanto a multidão entrava em um frenesi. Ainda há uma chance. Ele precisa de tratamento e eu posso ajudar. A confusão agora era barulho, uma tempestade de vozes. As direções, os olhares atribuídos a cada um deles e todos os conflitos se entrelaçando. O caos e a revelação estavam em plena ebulição. Leonardo tentou processar o que estava ao seu redor. Não havia apenas uma mãe, mas várias verdades, várias revelações que mostravam que todos estavam ligados de maneira que jamais imaginaram. E assim, em um instante ele percebeu que a vida do menino, a história, tudo poderia se fragmentar em um novo caminho, um novo futuro que ainda estava por vir. A mulher, em seu desespero, apontou para o menino desacordado no chão. Eu sou sua mãe verdadeira. Quero minha vida de volta. E nesse instante, uma nova verdade começou a se formar entre eles. E se a frase de Leonardo ficou presa na garganta, mas a ideia estava ali, pulsando. E se o menino não fosse apenas uma vítima de um passado sombrio, mas a chave para a redenção de todos nós? O futuro poderia ser mais sombrio ou mais iluminado, um caminho que ele não tinha certeza que estava pronto para enfrentar. Mas o que fazer agora? A resposta pairava no ar, um mistério que aguardava ser desvendado. Leonardo sentiu sua respiração falhar quando a nova mulher interrompeu a cena. A confusão nas ruas era palpável e ele estava prestes a entender que o caos estava apenas começando. Eu sou a mãe dele. Eu sou a verdadeira mãe. A declaração cortou o ar como uma faca afiada, e tudo ao redor dele parecia parar. A multidão prendeu a respiração, e ele pôde ouvir o coração batendo forte em seu peito. Não, não pode ser, Clara murmurou, o desespero em sua voz ecoando. Você está mentindo! O olhar da mulher estava cheio de dor, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Nunca menti. Ele foi tirado de mim. E eu lutei todos os dias para encontrá-lo. A intensidade de sua emoção era um grito silencioso, uma súplica. O que mais havia por trás dessa história? O homem que se dizia o pai do menino estava paralisado, confuso e assustado. Quem é você? Gritou, o tom de raiva misturado com insegurança. Que história é essa de Proca? Isso não faz sentido! E então, como se as palavras de uma história antiga estivessem sendo contadas, o chão sob os pés deles pareceu tremer. Ana, a menina ao centro de tudo, começou a soluçar. Ela só queria salvar seu irmão, e agora tudo parecia desmoronar diante dela. Leonardo sentiu um nó apertar em seu estômago. Tudo o que ele pensava que sabia, tudo o que havia levado para aquele momento, agora parecia um filme mal dirigido. A mulher então se aproximou da multidão, gritando: Eu sou a mãe verdadeira! Ele precisa de ajuda! A urgência nas suas palavras ressoava nas paredes da praça, aos olhos de todos. E foi nesse segundo que algo explosivo aconteceu.
Um grito agudo lampejou no ar, seguido por um tiro. O som do disparo ecoou por toda a rua, assustando a multidão. Todo mundo virou a cabeça, sem saber de onde vinha a ameaça. Ana gritou, os olhos arregalados, sem entender a caixa de Pandora que acabara de ser aberta. Leonardo viu uma figura se mover rapidamente entre as sombras, sua luz se apagando como uma vela ao vento. Sem pensar, ele correu em direção à confusão que se formava, o medo cravado em seu coração. A mulher que se identificou como a mãe verdadeira caiu no chão, assustada, enquanto o homem que gritou antes se virou, um olhar de pânico e raiva no rosto. A multidão explodiu em caos. Todos começaram a correr, alguns caindo, outros tentando proteger seus filhos. O menino estava ali, frágil e febril, no centro do furacão de emoções. E ao som do tumulto, o coração de Leonardo disparou. Ele não podia deixá-lo ali. "Socorro! Chame uma ambulância!" gritou Clara, mas a gritaria absorveu suas palavras. Leonardo, com a adrenalina correndo em suas veias, se lançou sobre o menino, cercado por todos os lados. A realidade estava tão distante. Tudo o que ele pensou que sabia parecia uma ilusão. E então, a mulher que havia se identificado como mãe levantou a cabeça, os olhos em chamas. "Isso não é um acidente. Alguém está por trás disso." Ela apontou em direção à saída da praça, onde uma figura encapuzada observava a cena, como um fantasma em busca de vingança. "Eles estão aqui para nos destruir." A verdade estava se desdobrando rapidamente, e eles estavam agora presos no epicentro de uma traição muito maior do que poderiam imaginar. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não sabia se aquela figura era uma ameaça, mas no fundo de seu coração precisava entender. Quem era ele realmente? O que cada um deles realmente significava um para o outro? Enquanto a multidão fugia em pânico, Leonardo olhou para Clara, que estava paralisada ao seu lado. "Nós temos que fazer algo! O menino!" A verdade ecoava. O menino era tudo o que ele tinha. E agora o futuro estava em suas mãos, envolto em uma tempestade de revelações e segredos. A figura encapuzada então desapareceu na multidão, como uma sombra levada pelo vento. E a pergunta ficou no ar, pairando como um presságio sombrio. Quem iria se levantar no meio da tragédia? E quem iria sucumbir à escuridão? A resposta ainda estava escondida nas vielas da vida, aguardando o momento certo para ser revelada. Leonardo sentiu a adrenalina subir ao ouvir as palavras da mulher que se identificava como a verdadeira mãe. Assim que a multidão começou a murmurar, ele percebeu que todos estavam se afastando de Clara e do homem que gritara ser o pai. O silêncio pairava como uma sombra pesada, enquanto a tensão do momento parecia amplificar o som de cada respiração. "Ana, tudo vai ficar bem!" gritou Clara, mas a voz dela tremia. A pequena estava abraçada ao irmão, os olhos arregalados de medo. O menino, tão frágil, ainda lutava contra a febre que dominava seu corpo, e Leonardo se lembrou do quanto ele precisava agir. Em meio ao pânico crescente, a figura encapuzada que havia se afastado no tumulto começou a avançar novamente, agora com passos decididos. "Leo, não pode ser!" Ele sussurrou. A figura, como um espectro do passado, se aproximou cada vez mais. "Você não deveria estar aqui!" gritou a mulher, o olhar feroz agora fixo em direção ao encapuzado. "Você se esqueceu de mim tão rápido?" A voz era familiar, um eco de velhas memórias. Leonardo quase não conseguiu acreditar. Era Sofia, sua ex-esposa, a mulher que ele acreditava ter deixado para trás, junto com seus traumas. "Sofia?" ele perguntou. A incredulidade espelhada em todos ao redor. Os murmúrios da multidão se intensificaram. O retorno dela não era uma boa notícia. E ele sentiu um frio na espinha. "Você não entende, Leonardo," ela disse,
avançando com determinação. Esse menino é parte de algo muito maior do que você imagina. Você precisa saber a verdade. Agora! O coração dele martelava. Que verdade? O que você está dizendo? A urgência na voz dele trazia à tona lembranças que ele preferia esquecer. Sofia olhou para o menino, seus olhos cheios de lágrimas. Ana, não se aproxima! Ela gritou, estendendo a mão em direção à menina. A vida deles depende de tudo isso. Clara começou a chorar. Você está mentindo! O que você quer dizer com isso? Levante-se e olhe para as consequências que você gerou. Sofia continuou, sua voz se elevando. O menino não é uma vítima, Leonardo. Ele é parte de um plano, um legado oculto. O ar ficou tenso. As pessoas ao redor começaram a se entreolhar, confusas e preocupadas. A palavra legado tinha um peso que pairava na atmosfera, evocando expectativas inesperadas. O que você quer dizer com um plano? Que legado? Leonardo estava perdendo a calma. Ele sentiu que todos os olhares estavam sobre ele, esperando por uma resposta. Leonardo, você não é só o milionário da cidade. Sofia disse de forma enfática. Você é uma peça-chave numa teia de segredos que se arrastam desde o seu passado. O menino é fruto de uma conexão que você nunca soube que tinha. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Ele é seu filho, não o que você pensava. Ele é meu. Mas vocês têm um laço muito mais profundo do que imagina. Ele também é seu. As palavras dela caíram como uma bomba no centro da praça. Uma onda de choque atravessou a multidão. No rosto de Clara, a expressão de dor e confusão se contorcia em um verdadeiro pesadelo. Você está mentindo! Você não pode dizer isso! Clara gritou, as lágrimas escorrendo. Mas enquanto Sofia falava, a realidade parecia desmoronar à volta deles. Leonardo se sentiu tonto. Tudo o que pensava que sabia, todo o orgulho e a imagem que construiu em torno de sua vida agora desmoronava como castelos de areia. Ele piscou, sua mente trabalhando para absorver a gravidade do que estava sendo dito. Para ele, aquela revelação era como um golpe na cara. Meu Deus, ele murmurou. Isso é verdade? O caos ao redor se tornava distante e ele sentia seu mundo girar. O menino estava ali, no centro do furor. Uma mistura de dor e fragilidade na carne. Ao fundo, um grito ecoou, fazendo todos se virarem. Parem com isso! O menino precisa de ajuda! Uma nova voz, uma mulher desconhecida irrompeu na cena, correndo para frente. E o que ninguém percebeu, no calor da confusão, foi que a figura encapuzada havia desaparecido entre a multidão. Foi nesse momento que a verdadeira história começou a se desvendar, levando todos a questionar não apenas suas identidades, mas o que realmente tinham perdido no meio de tudo. E no meio de tudo isso, a pergunta ressoava. O que eles realmente estavam dispostos a fazer pela verdade que poderia destruir tudo o que conheciam? Leonardo sentiu sua respiração falhar quando a nova mulher interrompeu a cena. A confusão nas ruas era palpável e ele estava prestes a entender que o caos estava apenas começando. Eu sou a mãe dele! Eu sou a verdadeira mãe! A declaração cortou o ar como uma faca afiada, e tudo ao redor dele parecia parar. A multidão prendeu a respiração, e ele pôde ouvir o coração batendo forte em seu peito. Não, não pode ser! Clara murmurou, o desespero em sua voz ecoando. Você está mentindo! O olhar da mulher estava cheio de dor, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Nunca menti! Ele foi tirado de mim e eu lutei todos os dias para encontrá-lo. A intensidade de sua emoção era um grito silencioso, uma súplica. O que mais havia por trás dessa história? O homem que se dizia o pai do menino estava paralisado, confuso e assustado. Quem é você?
gritou, o tom de raiva misturado com insegurança. Que história é essa de troca? Isso não faz sentido! Então, como se as palavras de uma história antiga estivessem sendo contadas. O chão sob os pés deles pareceu tremer. Ana, a menina ao centro de tudo, começou a soluçar. Ela só queria salvar seu irmão, e agora tudo parecia desmoronar diante dela. Leonardo sentiu um nó apertar em seu estômago. Tudo o que ele pensava que sabia, todo o orgulho e a imagem que construiu em torno de sua vida, agora parecia um filme mal dirigido. A mulher então se aproximou da multidão, gritando: "Eu sou a mãe verdadeira! Ele precisa de ajuda!" A urgência nas suas palavras ressoava nas paredes da praça, aos olhos de todos, e foi nesse segundo que algo explosivo aconteceu. Um grito agudo lampejou no ar, seguido por um tiro. O som do disparo ecoou por toda a rua, assustando a multidão. Todo mundo virou a cabeça, sem saber de onde vinha a ameaça. Ana gritou, os olhos arregalados, sem entender a caixa de Pandora que acabara de ser aberta. Leonardo viu uma figura se mover rapidamente entre as sombras, sua luz se apagando como uma vela ao vento. Sem pensar, ele correu em direção à confusão que se formava, o medo cravado em seu coração. A mulher que se identificou como a mãe verdadeira caiu no chão, assustada, enquanto o homem que gritou antes se virou, um olhar de pânico e raiva no rosto. A multidão explodiu em caos. Todos começaram a correr, alguns caindo, outros tentando proteger seus filhos. O menino estava ali, frágil e febril, no centro do furacão de emoções, e ao som do tumulto, o coração de Leonardo disparou. Ele não podia deixá-lo ali. "Socorro! Chame uma ambulância!" gritou Clara, mas a gritaria absorveu suas palavras. Leonardo, com a adrenalina correndo em suas veias, se lançou sobre o menino, cercado por todos os lados. A realidade estava tão distante. Tudo o que ele pensou que sabia parecia uma ilusão. E então, a mulher que havia se identificado como mãe levantou a cabeça, os olhos em chamas. "Isso não é um acidente. Alguém está por trás disso." Ela apontou em direção à saída da praça, onde uma figura encapuzada observava a cena, como um fantasma em busca de vingança. "Eles estão aqui para nos destruir." A verdade estava se desdobrando rapidamente. E eles estavam agora presos no epicentro de uma traição muito maior do que poderiam imaginar. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não sabia se aquela figura era uma ameaça, mas no fundo de seu coração precisava entender quem era ele realmente. O que cada um deles realmente significava um para o outro. Enquanto a multidão fugia em pânico, Leonardo olhou para Clara, que estava paralisada ao seu lado. "Nós temos que fazer algo, o menino." A verdade ecoava. O menino era tudo o que ele tinha. E agora, o futuro estava em suas mãos, envolto em uma tempestade de revelações e segredos. A figura encapuzada então desapareceu na multidão, como uma sombra levada pelo vento. E a pergunta ficou no ar, pairando como um presságio sombrio. Quem iria se levantar no meio da tragédia e quem iria sucumbir à escuridão? A resposta ainda estava escondida nas vielas da vida, aguardando o momento certo para ser revelada. A confusão na praça estava insuportável. Leonardo olhou para Clara, sentindo seu coração apertar com cada grito, cada lágrima derramada. A mulher que se dizia a verdadeira mãe do menino estava caída no chão, ainda balançando a cabeça em descrença, enquanto a multidão se dispersava. Clara gritou, acenando para que as pessoas se juntassem ao seu lado. "Ele precisa de ajuda agora!" Mas a agitação só aumentava, o medo permeava o ar, e Leonardo sentia que o tempo estava se esgotando. Ele se agachou, tentando ver o menino. Os olhos deles estavam semicerrados.
e a febre queimava sua pele. Ana, ao lado, tremia, segurando o irmão com toda a força que podia. Ele não pode morrer, por favor! Suas palavras eram um sussurro, um eco de desespero. Leonardo percebeu que as vidas deles estavam entrelaçadas de forma indissociável. Você é seu pai! A mulher gritou e a afirmação reverberou de maneira estranha. As memórias de um passado distante começaram a flutuar, misturando-se às emoções presentes. Eu estava paralisado pelas revelações, pelas verdades que ameaçavam desmoronar tudo à sua volta. Mas o que eu faço? Ele implorou, sua voz embargada por um pânico quase palpável. As palavras de Sofia ecoavam na sua mente, e ele sentiu um desejo súbito de agir, de não permitir que outro inocente perdesse a vida por causa de segredos. Leonardo, não! Clara gritou quando ele começou a se levantar. Você não pode confiar nela. Mas ele estava determinado. A urgência tomou conta. Ele não tinha certeza do que estava fazendo, mas sabia que precisava arriscar. Chame uma ambulância. Ele precisa de um hospital agora! Gritou, e seu comando trouxe um pouco de ordem ao caos. Alguém conseguiu contatar os serviços de emergência e uma vibração de esperança começou a surgir entre os presentes. A mulher, com lágrimas correndo pelo rosto, levantou-se e olhou para Leonardo. Você não sabe tudo. Sua voz estava cheia de dor, mas havia uma centelha de determinação. Podemos salvar ele. Precisamos da verdade e o menino é a chave. Leonardo sentiu a pressão em seu peito aumentar. Qual verdade? Ele questionou, a raiva misturando-se com o medo. Ele queria gritar, queria que tudo fizesse sentido. Ele não é só um menino. Ele é a conexão que você sempre precisou. A história de suas vidas está entrelaçada por mais do que você imagina. Vocês são família, de uma forma que nunca soube. A mulher exclamou, e essa afirmação soou como um eco distante. Clara parecia desmoronar. Você está insana. Ele é meu filho. E isso não pode ser verdade. Mas o desespero nas palavras de Sofia fez o coração de todos acelerar. E nesse clímax tenso, uma ambulância chegou, cortando o tumulto com sirenes ensurdecedoras. As portas se abriram e paramédicos saltaram, prontos para agir. Leonardo se sentiu aliviado, mas a confusão ainda pairava no ar. Enquanto o menino era retirado, Leonardo e Clara trocaram um olhar. Ele sentiu que a história deles estava longe de acabar. Mas pela primeira vez, uma faísca de esperança surgiu. A verdade vai vir à tona, ele murmurou, sem saber se estava falando para Clara ou para ele mesmo. A multidão se dispersava e Leonardo ficou em pé, observando a ambulância se afastar. Sofia e a mulher que reclamava ser a mãe verdadeira se afastaram, deixando um rastro de perguntas sem resposta. Ele não sabia o que fazer a seguir. Mas uma coisa era clara: palavras não diziam tudo. Agora, com novos desafios à frente, eles precisariam se unir, encontrar força na desordem que o cercava. E enquanto o sol começava a se pôr, lançando um calor aveludado sobre a praça, a sensação de encerramento pairou no ar. Mas a ansiedade pelo que poderia vir tomou conta. Porque essa história estava longe de acabar. Novas verdades estavam para se descobrir. E quem sabe o que mais o destino reservava para eles. Agora, antes de sairmos desse capítulo, preciso pedir algo muito importante. Se você quer mais histórias assim, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like. Isso ajuda muito com o algoritmo e garante que você não perca nada. E eu quero ouvir de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Você é parte crucial dessa comunidade. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Este é o momento de demonstrar seu apoio e fazer valer a força da nossa história. Vamos juntos nessa jornada.